Muito bem, nós estamos começando mais um HDL Podcast e hoje para tratar de um assunto interessante, hein? Por que devemos comemorar o Natal? Tem gente que é contra a comemoração do Natal, tem outros que passam batido por esta data, tem outros que comemoram, mas de maneira um pouco equivocada. Então nós vamos tratar desse assunto, não vai embora não, porque logo depois da vinheta estaremos de volta. Por que devemos comemorar o Natal? O nascimento de Jesus. Há alguns segmentos dentro da igreja cristã que discordam da celebração do Natal. Acham que não se deve comemorar o Natal. Há outros que dizem, bom, eu não comemoro o Natal porque foi agregado a esta celebração muitas outras coisas estranhas à palavra de Deus. Então, é a árvore de Natal, é o presépio, são as luzes, são as comemorações de mesas gastronômicas, trocas de presentes. Outros, não, eu não comemoro o Natal porque o Papai Noel tomou conta do Natal e ele não tem nada a ver com o Natal, e isso é verdade. Mas será que nós, por estas razões secundárias, deveremos ignorar esta data tão importante, este fato tão extraordinário, que é um divisor de águas na história da humanidade? Outros dizem, não, eu não comemoro o Natal porque nós não sabemos exatamente quando Jesus nasceu, então não devemos comemorar. Eu hoje quero dizer para você que penso que nós devemos comemorar o Natal, sim, e celebrá-lo. Porque este é um fato marcante na história da humanidade. Há um antes e um depois de Cristo. Ele não só dividiu a história no meio, mas ele é a razão da própria história. Aliás, o nascimento de Cristo não foi um acidente na história, foi planejado na eternidade. Essa história não começa no começo da história humana, mas recua aos tempos eternos. A oferta, a dádiva de Cristo nos foi dada antes da fundação do mundo. Está lá em Apocalipse capítulo 13, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Portanto, é um decreto eterno de Deus de enviar o seu Filho como nosso Redentor. A promessa do Natal é feita lá no Éden, logo depois da queda dos nossos pais. Quando o Senhor Deus disse, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E então a promessa do Messias, que triunfaria plenamente, cabalmente, sobre o diabo e as suas hostes, já foi dada lá no princípio, aos nossos pais, logo depois da queda. Esta promessa foi sendo alimentada pelos patriarcas, pelos profetas. E toda a história veterotestamentária foi a preparação para a vinda de Jesus ao mundo. Né? A preparação da vinda de Jesus ao mundo. De tal maneira que Jesus é a figura central do Antigo Testamento. Ele nos é prometido lá. Ele é a semente da mulher. Ele é o descendente de Abraão. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele é a coluna de nuvem. Ele é a coluna de fogo. Ele é o maná que caiu do céu. Ele é a água que brotou da rocha. Ele é simbolizado pelo tabernáculo. Ele é simbolizado pela Arca da Aliança. Ele é simbolizado pelo templo. Ele é simbolizado pelas festas. Ele é simbolizado pelos sacrifícios. Tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Aqui temos a promessa, agora temos a realidade. Então, quando você vai para a Escritura, todo o Antigo Testamento é uma espécie de preparação para a vinda de Jesus ao mundo. Os profetas de Deus descreveram com detalhes o nascimento de Jesus. Por exemplo, em Isaías capítulo 7, verso 14, está escrito assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará
Emanuel. Então, o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, vai dizer que o Messias, que Jesus, o Salvador do mundo, que é Deus conosco, Emanuel, nasceria de uma virgem. Esta profecia foi dada 700 anos antes de Cristo. Ainda, Isaías capítulo 9, verso 6 está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então veja você que Isaías está aqui descrevendo a posição gloriosa, incomparável deste menino, que haveria de nascer de uma virgem, a ponto de ser apontado como um maravilhoso conselheiro. Ele é o conselheiro singular. Ele é também, diz o texto aqui, o Deus forte, o onipotente. Ele é também o Pai da eternidade. Ou seja, ele não nasceu no tempo no sentido de que ali começa a sua história, não. A sua vida precede a história, ao começo, ao princípio, porque João 1:1 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, este que é eterno, pessoal e divino, conforme João 1,14, e o Verbo se fez carne. Então, o Verbo que se fez carne pré-existe ao princípio, à criação, ao começo de todas as coisas. O universo não existia ainda, mas ele já existia, em plena comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, nos refolhos da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Mas Isaías diz que ele é o príncipe da paz. Ou seja, somente existe paz por meio dele. Porque foi ele quem nos reconciliou com Deus, é por intermédio dele que somos reconciliados com Deus, e somente através dele a paz se estabelece dentro do homem e nas relações interpessoais, internacionais. Pois bem, eu poderia aqui usar tantos outros textos que apontam para a chegada do Messias, mas ainda o profeta Miqueias vai nos dar outra informação interessante sobre o Messias. No capítulo 5, verso 2, ele diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, Miqueias nos traz uma outra informação deste Messias, deste que é o rei de Israel, é o rei dos reis. Ele nasceria em Belém da Judéia, em Belém Efrata. A cidade onde Davi nasceu é a mesma cidade onde o filho de Davi, um título messiânico, haveria também de nascer. Então, não há aqui nenhuma surpresa. Jesus vem exatamente de acordo com aquilo que Deus falou através dos profetas e registrado nas Escrituras. Agora vamos olhar Gálatas capítulo 4, verso 4, outra informação importante sobre o nascimento do Messias. Está escrito: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então agora Paulo vai nos informar que ele nasceu na plenitude do tempo. E o que significa isso? Significa que Deus esteve trabalhando e preparando todo o contexto histórico para o nascimento de Jesus.
Primeiro, Deus prepara o povo judeu, porque Jesus era judeu. Deus prepara esse povo, chamando Abraão de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, para ir para uma terra que Deus lhe mostraria. De Abraão nasce Isaque, o filho da promessa. De Isaque nasce Jacó, o pai das 12 tribos. As 12 tribos descem para o Egito, no período em que José era governador do Egito, 70 pessoas. Essas 70 pessoas crescem e se multiplicam no Egito e permanecem lá durante 430 anos. Depois eles são libertos desse cativeiro do Egito pela liderança de Moisés, apontado por Deus. Então eles peregrinam 40 anos no deserto, 7 anos de conquista, 330 anos no período dos juízes, depois 120 anos de monarquia do Reino Unido, depois a divisão dos reinos, Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Norte levado pela Síria em 722 a.C., o Reino do Sul levado pela Babilônia em 586, mas o cativeiro babilônico dura apenas 70 anos. E então o Império Medo-Persa domina o mundo. Depois o Império Grego domina o mundo. Depois o Império Romano, no ano 63, domina o mundo e conquista esse território de Israel. Quando Jesus nasce, é a plenitude dos tempos, porque o povo judeu, que começamos então a olhar essa história, legou à humanidade a palavra de Deus. O Antigo Testamento. O Novo Testamento vai ser composto agora, mas essas profecias vêm através da revelação de Deus, da sua palavra inspirada, que nós temos aqui no cânon, conhecido como Antigo Testamento. Tudo isso foi devidamente preparado através das profecias que Deus deixou-nos para mostrar que na plenitude do tempo ele nasceria. Mas em segundo lugar, Deus preparou o povo grego para dar ao mundo uma língua universal, para que a palavra de Deus pudesse então se espalhar com total amplitude. Tanto é verdade que no segundo século o Antigo Testamento hebraico foi traduzido para o grego, que era uma língua universal, versão essa conhecida como Septuaginta. Então Deus prepara o ambiente cultural para que o Messias nascesse. Mas em terceiro lugar, Deus prepara os romanos, com a Pax Romana, construindo estradas por todo o império, facilitando certamente a chegada do evangelho através dos missionários, da unificação de um grande reino, de tal maneira que foi nesse tempo oportuno, na plenitude do tempo, é que Jesus nasce cumprindo as profecias. Ele nasce em Belém da Judéia. Vale destacar que Maria, mãe de Jesus, e José moravam lá em Nazaré, no norte da Galileia. Jesus deve nascer aqui em Belém da Judéia, mais de 150 quilômetros, quase 200 quilômetros. E como é que José e Maria saem lá de Nazaré para vir para Belém, para Jesus nascer em Belém? Um fato muito imperativo tem que acontecer para isso. Então, o imperador César Augusto faz um recenseamento. Cada cidadão deveria fazer o recenseamento em sua cidade. Como José era da família de Davi, e Davi nasceu em Belém da Judéia, então ele precisa vir com Maria para Belém, ocasião em que Maria está para dar à luz. Tudo para cumprir a profecia. Na plenitude do tempo, ele nasceu. Nasceu de mulher, virgem, nasceu sob a lei. Então, o Natal não é um acidente. Não, o Natal foi planejado desde a eternidade, cuidadosamente preparado no tempo, e na plenitude do tempo, ele nasceu. Quando ele nasceu,
em Belém da Judéia, os anjos foram comunicados. Os anjos foram comunicar aos pastores. E a comunicação foi muito clara. Vocês não têm que ter medo. Eu trago para vocês uma boa notícia de grande alegria, que vai ser para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, o Natal não é uma mensagem para atemorizar. O Natal é uma boa nova, é uma boa notícia de grande alegria. Mas não é alegria apenas para uns, é para todo o povo. E por que é uma boa nova de grande alegria? É porque nasceu o Salvador. Nasceu o Cristo de Deus, o Messias. Nasceu o Senhor. Isso significa que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é a porta do céu e diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta da salvação, ele é a porta da libertação, ele é a porta da provisão. Jesus é o caminho para Deus, ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esta é a grande notícia, que nós temos o Salvador. Ele veio, ele está entre nós, ele é o Deus Emanuel, ele é o Deus conosco. E todo aquele que invocar o nome do Senhor e crer que ele ressuscitou dentre os mortos será salvo. Em verdade vos digo, disse Jesus, quem crer em mim tem a vida eterna. Ele é o único nome pelo qual podemos ser salvos. Mas ele é o Messias, ele é o prometido, ele é o desejado de todas as nações, ele é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram, ele é aquele que foi prometido tantas vezes, de tantas formas, em tantos lugares, por tantos profetas, e ele veio para cumprir estas profecias. Ele é o Messias, ele é o Cristo de Deus, mas ele é o Senhor. Numa época em que César era o único Senhor que as pessoas conheciam, Jesus vem como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Aquele que está sentado no trono e jamais será deposto do poder, cujo reino é eterno, que se espalhará de mar a mar. Veja você que quando Jesus nasce em Belém da Judéia, não apenas o anjo comunica aos pastores, mas diz a Bíblia que os céus se cobriram de anjos. E eles começam a entoar a Deus e a louvar a Deus, dizendo: glória a Deus das maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Portanto, o Natal foi celebrado na terra e celebrado no céu. O Natal traz paz entre os homens, o Natal traz glória a Deus no céu. É por isso que precisamos celebrar o Natal. É claro que, ao longo do tempo, algumas coisas foram agregadas a essa celebração e que não faz parte da essência dela, seja árvore, seja presépio, seja luzes, seja ruas enfeitadas, seja Papai Noel, que é uma invenção do comércio. É importante entender que precisamos recristianizar o Natal. Aqueles que deixam de celebrar o Natal por causa desses adereços que foram colocados e esquecem de celebrá-lo, é a mesma coisa de você pegar a água da bacia e jogá-la fora com o bebê dentro da água. Não, vamos recristianizar o Natal, vamos devolver ao Natal o seu verdadeiro dono e vamos exaltar aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, morte de cruz, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Natal é tão glorioso porque o anjo de Deus, Gabriel, é escalado desde o céu para chegar lá em Nazaré e comunicar a Maria.
que ela conceberia por obra do Espírito Santo. E que o filho que haveria de nascer seria chamado Filho do Altíssimo. Ele era o cumprimento das profecias. Ele herdaria o trono de Davi. Ele seria chamado Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Quando Maria pergunta como vai ser isso, o anjo explica para ela: vai descer sobre você a sombra do Altíssimo. E o ente que vai nascer de você vai ser chamado Filho de Deus. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, porque não é impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Então o anjo Gabriel diz para Maria que Isabel, sua prima, também está grávida por um milagre, porque ela já era idosa, ela era estéril, e ela está esperando um menino que vai se chamar João Batista, e que ela já estava no 6º mês de gravidez. Então Maria, mais que depressa, vai até a Judéia visitar Isabel, sua prima. E quando ela está chegando, João Batista, no ventre da mãe, pula de alegria, porque estava chegando Jesus, o Salvador. E João Batista foi uma pessoa empolgada com Jesus desde o ventre. Foi ele quem teve o privilégio de apontar para Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, José, quando Maria retorna da Judéia, percebendo que ela estava grávida, não querendo infamá-la, saiu de fininho para deixá-la, porque se fosse enfrentar aquela situação, era muito constrangimento. Isso poderia trazer consequências gravíssimas para a vida de Maria. E ele então resolve deixá-la secretamente, mas um anjo de Deus vai a ele e diz: não temas receber Maria, tua mulher. O que aconteceu na vida dela é obra do Espírito Santo. E ela vai conceber, e o nome dessa criança vai ser chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, José acolhe Maria, não a conhece, não tem relação com ela, até que Jesus nasça. Jesus é o primogênito de Maria, é o unigênito de Deus. Foi por isso que então José sai de Nazaré, na Galileia, vai lá em Belém, na Judéia, para cumprir as profecias. E então Jesus nasce. Talvez uma gruta de pastor, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E diz a Bíblia que ele é enfaixado e colocado numa manjedoura, mangiare. Manjedoura é um lugar onde os animais comem, é um coxo para os animais comerem. Aquele que é o dono do universo, o Criador do universo, o Rei da glória, despe-se de sua majestade, esvazia-se a si mesmo e se humilha a ponto de ser colocado não num berço de ouro, mas num berço de palha. Então, por que não celebrar este Natal? Esta é a data tão gloriosa, porque é o cumprimento da promessa de Deus, é o cumprimento das profecias. E Jesus veio como Deus Emanuel, Deus conosco. É por isso que a Escritura diz que o Verbo se fez carne, o Verbo eterno, o Verbo pessoal, divino, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Ele se fez carne, transformando-se num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, num homem, que andou por toda parte libertando os oprimidos do diabo. Por intermédio dele, os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, vida eterna. Ele habitou entre nós, ele não ficou longe de nós, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água,
Ele sentiu a nossa dor, Ele chorou a nossa lágrima, Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou para a nossa justificação, Ele voltou aos céus, está assentado à destra da majestade, Ele derramou o Espírito Santo e Ele há de voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, gloriosamente para buscar a sua igreja. Ele veio até nós cheio de graça e de verdade. Ele não veio cheio de justiça e juízo e nos fulminaria, mas veio cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é o resplendor da glória, ele é a exata expressão do ser de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus conosco, ele é Deus Emanuel, ele é a nossa esperança, ele é a nossa paz, ele é a nossa justiça, ele é a nossa alegria, ele é a nossa herança. Ele é tudo em todos, ele é a razão do nosso viver. Então, eu convido você, celebre este Natal com alegria, com gratidão, porque Natal é uma pessoa, Natal é Jesus. Bom, se esta mensagem foi relevante para você, então, transmita essa mensagem para outra pessoa, envie esta mensagem para quem você ama, para que nós celebremos o Natal, o verdadeiro Natal, dando honra, glória e louvor ao único que é digno, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo. Se você ainda não está inscrito nesse canal, nos ajude inscrevendo-se e acionando o sininho aí para que você possa receber todos os dias uma mensagem inédita da Palavra de Deus. Grande abraço, Deus abençoe sua vida e Feliz Natal!